Então aqui a gente vai ver os elementos que compõem o cardápio. Então a gente tem os frios, quentes, pratos leves servidos antes do prato principal, sopas, pratos principais, as guarnições, que são aquelas que acompanham o prato principal, molhos. Ao contrário do que muita gente pensa, tá? O molho ele é uma forma de temperar a comida. Então quem tem especialização em gastronomia aí, tanto sabe que para alguns tipos de carnes tem certos molhos que combinam mais. E as sobremesas. Aí aqui vem algumas dicas que eu achei importante colocá-las. O visual será valorizado, cores, formas e brilho dos alimentos. Então, para quem é do setor aí, desse setor de gastronomia, para quem é cozinheiro ou quem é chefe de cozinha, sabe disso. A pessoa primeiro come com o olho. Eu sei que é clichê esse negócio, mas isso é uma verdade. Então, os alimentos devem ser valorizados. E tem algumas regras importantes que devem ser seguidas aí. Então, os componentes do prato devem variar tamanho, forma, textura, trazendo harmonia na montagem. Não deve estar na mesma altura no prato. Inovar, que eu já falei sobre isso, a cozinha permite isso, né? Experimentação. Levar em conta a parte nutricional, também é importante. Tem alguns restaurantes hoje que usam isso como diferencial. A pessoa sabe quantas calorias ela está comendo ali, naquele prato que é servido. Seguindo as dicas importantes. Variar com peixes, aves, carnes, eu já falei sobre isso. Fornecedores locais, isso pode ser até um diferencial. Outra coisa, tem a questão da facilidade de você adquirir esses produtos. Quando você tem fornecedores locais, fica mais fácil, mais viável essa logística. O que acontece, isso eu vou falar por experiência própria, os grandes fornecedores muitas vezes deixam os pequenos negócios na mão. Porque em épocas de alta demanda, para quem ele vai dar prioridade? Para aquele consumidor que gasta mais com ele, para quem compra mais. Assim como a marca de refrigerante já aconteceu comigo, me deixou numa alta temporada sem me atender, por quê? Porque ele tinha outros estabelecimentos que compravam carreta fechada, por exemplo. Então, se ele não dá conta, não está dando conta de atender todo mundo, ele vai dar prioridade a quem gasta mais. Os pequenos fornecedores e até pequenos produtores locais, eles já vão precisar dessa demanda, vai precisar que você compre com ele, que é você que vai mantê-lo. Geralmente são esses pequenos negócios que o sustentam. Então é interessante dar preferência para eles também. Sazonalidade dos produtos, eu já falei sobre isso, procurar utilizar o mesmo ingrediente em mais de um prato. Isso aí é bem simples você compreender. Por quê? Porque quando você usa ingrediente para mais de um prato, você evita vencimento, você aproveita melhor a matéria-prima. O efetivo controle das quantidades e, consequentemente, o custo unitário de cada prato só pode ser realizado por meio da ficha técnica. Eu tenho um vídeo que eu falo da ficha técnica, e a ficha técnica, sem ela, você não tem como conhecer o custo unitário do prato. É a forma mais correta de você conhecer o custo unitário do prato. Eu vou deixar aqui o link de alguns vídeos do vídeo que eu falo sobre a ficha técnica. E por fim, a análise do menu. Quando eu comecei a falar sobre nessa lista de vídeos aqui sobre planejamento do cardápio, eu falei o seguinte, que a maioria dos empreendedores, eles colocam o que eles querem no cardápio e depois, de acordo com a aceitação, se eles veem que um prato ou outro não tem saída, não está saindo, não está satisfazendo o cliente, eu falei de satisfação do cliente, algo que é importantíssimo para a fidelização, o que eles fazem? Eles retiram ou modificam aquele prato, alteram. Onde o melhor, você que está entrando aí no mercado, onde a melhor coisa que você deve fazer é primeiro buscar essas informações todas que eu passei aqui no mercado, para você, dentro daquilo que você quer fazer também, você verificar quais são as melhores possibilidades para você colocar dentro do seu cardápio. Fazer esse estudo, esse planejamento estratégico, por meio de informações que você vai buscar no mercado, na região onde você pretende montar. Então isso é muito mais fácil do que você correr o risco de colocar itens que têm baixa aceitação, por exemplo. Como eu disse,
pode fazer o cliente se afastar do seu negócio, não retornar, fazer uma propaganda negativa do seu negócio. Tá? Agora aqui, essa análise do menu, ela sempre deve ser realizada. Então você colocou o cardápio, abriu o seu negócio está funcionando, essa análise deve ser feita. Né? E eu já falei que um indicador principal é a satisfação do cliente. Essa satisfação deve ser medida, seja com o garçom questionando, ou seja mesmo por meio de um questionário que você vai entregar ali junto à conta. De alguma forma, essa satisfação deve ser medida, porque é ela que traz a fidelização, conforme eu já disse. Então, de tempo em tempo, a análise do cardápio deve ser feita.